Então, começamos a gravar e compartilhei a guia. Vocês começaram a ver? Sim, a gente está vendo o link do formulário. Está aparecendo. Ótimo. Então, só dar mais um ajuste aqui. Ok. Muito bem. Então, eu gostaria que um de vocês, por favor, lesse em primeiro caso. Quem pode ler? Eu posso ler. Então, por favor, Celina. Homem de 32 anos apresenta desconforto em queimação retroesternal eventual desde os 20 anos de idade. Pior após refeições mais gordurosas, apimentadas ou com café. Pior há 6 meses, quando aumentou 8 quilos de peso, apresentando sintomas 3 ou 4 vezes por semana, que melhoram completamente com pantoprazol, que é o inibidor da bomba de prótons. Nega regurgitação, nega dificuldade para deglutir ou sensação de entalo. Apresenta endoscopia digestiva alta normal. Imagem do esôfago distal abaixo. Assinado e correto. Muito bem. Essa é uma imagem endoscópica praticamente normal no esôfago distal. Vocês conseguem ver o meu mouse, né? Sim, professor. Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui, o Davi. Muito bem. Então, a mucosa esofágica termina aqui. Essa transição a gente chama de linha Z. Essa parte aqui já é estômago, a região cárdica. E lá o corpo gástrico está escuro porque não tem luz lá, né? Esse aspecto onde você vê esses vasos submucosos são completamente normais. Esse é o aspecto normal. Nós chamamos de paliçada vascular. Aqui nós temos uma quase invisível erosão minúscula, bem pequenininha, tá certo? O que é um achado inespecífico. Então, essa imagem está mais para normal do que anormal, tá? Bom, o que é que nós temos de resumo nessa história aqui? Um homem jovem, relativamente jovem, né? Com pirose há muito tempo. Vocês sabem o que é pirose, pessoal? O que seria pirose, hein? Professor, a sensação de queimação aqui retroesternal, seria isso? Eu nem escrevi pirose aqui, mas é o que está descrito aí. É uma dor retroesternal, normalmente em queimação. A pirose é a dor do esôfago, tá? Tipicamente pós-prandial. Tipicamente. Melhora completamente com o pantoprazol. Não tem indícios que possa ter disfagia. Nós não perguntamos se a pessoa tem disfagia, então a gente acaba usando outras terminologias, como entalo. O entalo nem sempre é disfagia. O que é que pode ser, além de disfagia? Para algumas pessoas eu já comentei isso. Pode ser aquele globus faríngeo? Exatamente, Ivna, exatamente. Toda vez que você tem, a Zulene também escreveu aqui o globus. Então, toda vez que você tiver alguém se queixando de entalo, é fundamental que você diferencie se é globus ou disfagia de fato. Disfagia é uma dificuldade em deglutir. Às vezes o globus ocorre mesmo fora da deglutição, tá bom? Muito bem. E aí essa imagem, né? O que é que vocês acham que esse paciente tem, então? DRGE, professor. Muito bem. Não dá para garantir, mas o mais provável é que ele tenha doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Não deu nada na endoscopia. Que ele melhora com IBP. É um disso. O que mais? A pirose, a regurgitação também. Isso, os sintomas típicos e a melhora com IBP. Isso sugere, isso não garante. Mas você pode... Na verdade, são duas coisas. Primeiro, você tem um quadro positivo que direciona para aquela doença. Os sintomas típicos
e a melhora com o IBP. E você fez um exame e mostra que ele não tem nenhuma outra doença assim grave. Não tem nenhum sinal de alerta, tipo um Barrett, certo? Não tem uma doença grave, enfim, você afasta complicações. Então você tem uma segurança para estabelecer um diagnóstico, mesmo com um certo grau de incerteza. Então, nesse momento, essa pessoa tem doença do refluxo. Não dá para garantir. A melhora com o IBP poderia ter sido, ou pode ser, uma melhora placebo, ok? Não é impossível, não. Mas, sim, nesse momento, esse é o diagnóstico, tá? E esse diagnóstico é fundamentado pelos sintomas típicos e por não ter nada na endoscopia. É comum isso. Não tem nada na endoscopia e a gente dá o diagnóstico de refluxo? Como assim? Como é que vocês explicam isso? A endoscopia não é critério diagnóstico, né, professor? É mais para uma avaliação, né? Posterior ou base na clínica. Sei, mas por quê que... Como assim? Não entendi. Eu preciso de uma explicação melhor. Porque tem a doença não erosiva, que não dá a esofagite. Isso. E você tem uma ideia, ou outra pessoa tem uma ideia assim, tá mais ou menos, né? Mais ou menos a percentagem de pessoas com doença do refluxo que não tem erosão? Só eu lembro que ou era 50% ou era 70%, alguma coisa assim. Então Posso tá estar certo. errado. Tanto faz um ou outro, tá bom? É em torno disso. É a dimensão. Então não são apenas 10% das pessoas, não, tá bom? É nessa dimensão, 50, 60, talvez até 70. Ok? Muito bem. Então é isso. Vamos para o segundo caso. Quem pode ler? Eu queria outra pessoa agora. Quem pode ler? A Sabrina leu o primeiro caso. Outra pessoa, por favor. Eu posso ler, professor. Então, por favor. Um homem de 52 anos apresenta pirose e regurgitação ácida. Opa, professor, o senhor Eu paro acabou... de compartilhar, professor. Ah, eu apaguei, foi? Foi, se eu tenho que voltar a apresentar de novo. Vamos lá. Eu acho que eu cliquei onde não devia, né? Então, só um instante. Chegou aí? Vai chegar já, chegou. Pronto. Só voltar aqui. Tá. Um homem de 52 anos apresenta pirose e regurgitação ácida 3 a 5 dias na semana há 10 anos. Há 4 meses, ele relata que alimentos sólidos param na região retroesternal baixa, necessitando água para descer. A sua pirose melhora com hidróxido de alumínio, um antiácido ou omeprazol, inibidor da bomba de prótons. Não perdeu peso. Seu hematócrito é de 45%, sendo que o normal é de 38 a 46. A hemoglobina, 14 gramas por decilitro, sendo que o normal é de 13 a 16. E o leucograma de 6.300 por milímetro cúbico, sendo que o normal é de 3.500 a 9.000. O que estaria mais bem indicado para este paciente neste momento? Muito bem. Antes de vocês responderem, eu gostaria de chamar a atenção que é que interessa nesse caso, sim, o que interessa mais. Duas coisas. Uma, a identificação de um sinal, de um sintoma de alerta muito importante em medicina. E entender bem como é isso. Como é que você pergunta a respeito deste sintoma de alerta. Na verdade, este é o motivo principal deste caso. Porque depois é saber o que fazer com uma situação dessas, certo? Então, é decorrente da identificação que você vai fazer, é consequência direta da identificação desse sintoma de alerta. Que sintoma de alerta é esse, pessoal? Disfagia, professor. É disfagia. Disfagia. Na disfagia, é interessante você tentar, no paciente com disfagia, é interessante você fazer algumas perguntas e tentar caracterizar
essa disfagia do ponto de vista de se ela é esofágica ou orofaríngea. Esta, esofágica ou orofaríngea? Esofágica. Como é que a gente sabe se é esofágica? Ele diz que para na região retroesternal baixa. Tá. Esse é um conceito, pessoal, que normalmente não se tem. E, normalmente o aluno continua com um conceito adquirido de outras áreas que eu diria não ser o mais preciso, que é achar que o esôfago é no reto externo e a orofaringe é na garganta. Isso é metade verdade. Que a orofaringe sempre é na garganta, no pescoço, mas o esôfago nem sempre é no reto externo. Bom, claro, eu estou falando dos sintomas gerados no esôfago, tá certo? O esôfago não sai do reto externo, não. É claro. Então, para definir se uma disfagia é esofágica ou orofaríngea, evidentemente você não despreza a localização. Mas mais importante que a localização é o momento que ocorre a disfagia. A disfagia orofaríngea ocorre no momento em que você está manipulando o alimento na cavidade oral e na faringe, até o momento do gole, propriamente, e do reflexo da deglutição, até esse engole. Pronto. Então, é tempo e não localização. Depois desse momento, a disfagia é esofágica. Então, a orofaringe ocorre até esse movimento. Pode ser na boca, pode ser durante esse movimento. Se a pessoa deu esse movimento, fez esse movimento de forma adequada, depois disso, é esofágica. Às vezes, a disfagia esofágica é relatada no pescoço. A disfagia orofaríngea sempre é relatada no pescoço ou na boca. Geralmente no pescoço, tá? Ou seja, a disfagia orofaríngea sempre é alta. A disfagia esofágica pode ser alta ou baixa. Então, você pode se enganar. Às vezes, até hoje, eu me enrolo um pouco, às vezes, com um outro doente, ao tentar caracterizar uma disfagia, porque a gente não entra muito em acordo com o doente, sabe? Ele não entende o que você está querendo saber, e você, às vezes, não fala de forma que ele compreenda. Então, nem sempre é fácil, tá? Nem sempre é fácil. Mas esse conceito do tempo é importante. Aliás, disfagia alta e baixa, a gente nem usa muito. Certo? Muito bem. Então, é esofágica. Esofágica. Não está dito claramente aqui, mas dá para entender que é mais ou menos isso. Porque ele bebe água depois para descer. Então, ele engole e o alimento não desce. Aí bebe água depois para descer. Tá bom? Então, aparentemente, ocorre depois do gole. Outra coisa importante na disfagia, e essa característica da disfagia vai dar uma ideia se o distúrbio... Dá uma ideia, preste atenção, não define, então não se confunda. Vai dar uma ideia se o distúrbio é da motilidade ou é um distúrbio mecânico. Então, você pode classificar a disfagia como motora ou mecânica. Frequentemente, você vai errar. Essa classificação vai errar em dizer qual o motivo da disfagia. Mas é útil, se você compreender que isso não é preciso. Como é que eu sei qual a dica que eu posso ter para dizer que uma disfagia é mecânica ou obstrutiva? Qual a dica? Então, nesse caso aqui é mecânica. Qual a dica? Está dito aí. Que é só para sólidos? Isso, a disfagia é para sólido, tá? E a motora? E a motora? Geralmente é sólido líquido. Também. Principalmente o quê? Principalmente sólido, viu? A disfagia quase sempre é principalmente sólido. Mas também para líquido. Então, às vezes, você tem que perguntar explicitamente ao doente. Ele vai dizer, não, eu me engasgo com... Aliás, diz entalo, porque o engasgo tem uma conotação mais de ficar saindo pelo nariz, sabe? De orofaringe. Eu me entalo com pão, com carne. Mas você pergunta, sim, mas a água às vezes entala também? A água entala também. Menos, certo? Às vezes líquido é pior, mas geralmente sólido é pior. Isso no começo do quadro.
Porque no estágio bem avançado de uma obstrução mecânica, você vai ter disfagia para líquido também. Ok? Muito bem. Tem outro aspecto da disfagia que não pode deixar de ser perguntado. Veja que a gente está vendo aqui a história de um paciente com disfagia, né? Você vai classificar a disfagia, orofaringe esofágica, motora ou mecânica. Tem outro aspecto muito importante. E esse outro aspecto vai denotar que o sistema entrou em insuficiência. É um sinal apenas. Você pergunta também ao doente. Um sinal que o sistema entrou em insuficiência. Eu me refiro a quê? Perda de peso? Perda de peso, evidentemente, né? Um sistema bem simples. Um sistema simplesmente que transfere alimento da boca para o estômago. Mas se ele entrou em insuficiência, o sujeito não consegue mais comer. E aí perde peso. Isso é muito importante, tá certo? No nosso caso, não teve perda de peso, não é isso? E também não teve comprometimento de nutrição, não tem anemia. Tudo bem. Bom, não está dito nesse caso, mas é importante na história conter o uso de medicamentos. É importante saber também se a pessoa apresenta dor ao deglutir. Dor ao deglutir está mais relacionado a um quadro inflamatório mais agudo, como, por exemplo, uma esofagite química ou uma esofagite infecciosa por herpes, por exemplo, ou então por monilha. Você tem dor retroesternal ao deglutir, durante a passagem do alimento, tá? Muito bem. E aqui está dito a melhora com IBP. Um sujeito que melhora com IBP, isto pode significar o quê? O sintoma melhora com IBP, isto pode significar o quê? DRGE, professor. Mais ou menos. A gente precisa ser um pouco mais primitivo. Eu vou adiantar, porque senão significa que a doença relacionada à secreção ácida. Geralmente DRGE, você tem razão. Certo? Relacionada à secreção ácida. Acontece que às vezes a pessoa tem, por exemplo, a hipersensibilidade ao refluxo, não é DRGE, mas é uma doença associada à acidez. Então está associada a ácido. Se lembre que você basear o diagnóstico na melhora com medicamento, você tem uma percentagem, está se submetendo a uma percentagem de erro bastante significativa por conta do efeito placebo, tá? Muito bem, então aqui, nós estamos diante de um quadro de disfagia mecânica, com pirose de longa data. O que é que a gente faz? Tem pirose, melhora com IBP, não é? Não tem perda de peso. O que é que a gente deve fazer aqui, inicialmente? Endoscopia. Acho que é a pH-metria. É o marquinho endoscopia. Marquinho endoscopia também. Também. Alguém ficou com trata logo com IBP? Pessoal, é o seguinte, ele tem um sinal de alerta. Se tem um sinal de alerta, você não pode deixar de investigar. E aí precisa compreender, então não está certo tratar. Então não está certo o teste com IBP, que já é um tratamento, nem está certo a fundoplicatura. Ele tem um sinal de alerta, então nós precisamos ter certeza, olha, ele tem disfagia. Tudo bem, não tem perda de peso. Mas, para mim, 52 anos, assim que eu recebo esse paciente, qual o primeiro diagnóstico? É simples, viu? Não é complicado, não. Então, não complique. Qual o primeiro diagnóstico que deve vir à minha cabeça? Eu preciso ter certeza que ele não tem. Uma Então, obstrução por isso... alguma coisa. O que, João Pedro? Uma obstrução por tumor. Então, para mim, ele tem um câncer, tá certo? Pronto. Depois. Tem um câncer. Acabou a história. Se ele não tiver, eu não vou dizer isso para ele, não, porque provavelmente ele não tem, tá bom? É mais provável que ele não tenha, mas eu tenho que considerar isso como minha primeira hipótese. Certo? Então, qual o exame? Endoscopia, professor. Muito bem. Endoscopia, não tem outro, tá bom, pessoal? Poderia até fazer um esofagograma, que não está aí. Mas impedância, esperametria de jeito nenhum, manometria de jeito nenhum.
Professor, o que é essa fundoplicatura? Fundoplicatura é uma cirurgia para refluxo. Vocês vão ver com o doutor Fernando, o cirurgião pega e faz uma válvula com fundo gástrico. Certo? Por isso que é fundoplicatura. Certo. Ei, professor, Oi. se ele não tivesse a disfagia, mas só pela idade e por ter o sintoma de pirose há mais de 10 anos, já justificaria a gente indicar a endoscopia com prioridade? Certamente. Na aula a gente deixou bem claro isso com aqueles 3 modelinhos de caso. Vocês viram? Então, se tem sinal de alerta, se tem idade acima de tanto, com muito tempo de doença, você não pode começar com teste terapêutico. Você investiga, tá bom? Você investiga. Bom, eu queria só confirmar mesmo. Obrigado. É isso, muito bem. Bom, então, eu acho que nós já justificamos. Alguém pode só relembrar a justificativa de fazer endoscopia nesse caso? Para ficar bem claro. Ele tem um sinal de alerta e a gente tem que descartar a pior das hipóteses, que é o câncer. Exato, muito bem. Pessoal, então, o sinal de alerta é uma coisa muito importante em medicina, em gastrologia em particular. Outros sinais, além da disfagia, perda de peso, anemia talvez seja o sinal mais importante de todos. Tá? Então, muita atenção. Se tiver sinal de alerta, fiquem alerta. Não pode negligenciar o sinal de alerta, tá? Bom, a imagem é do esôfago distal, essa imagem aqui. Essa eu vou ler porque é curtinha, viu? Então eu leio. É do esôfago distal, de um paciente com pirose, queimação retroesternal, há 40 anos. Que alteração nós estamos vendo aqui? Estenose péptica, professor. Achei que era esofagite. Grau C. Eu também marquei esofagite, mas depois eu vi que na aula tinha uma foto bem parecida que era a estenose. Aí eu, meu Deus. Eu acho que é estenose, né? Não é grau C, porque não pega 75%. 75%, exatamente. Na verdade, pessoal, bom, o que chama mais atenção aqui é a estenose, tá? O que chama mais atenção aqui é a estenose. Você tem hiperemia aqui, mas não tem bem erosão, certo? Não tem bem erosão. A estenose, a esofagite grau C, bom, a grau A é uma erosãozinha minúscula. A grau B, uma erosãozinha um pouquinho maior que 5 milímetros. A grau C são erosões confluentes. Não precisa ser mais que 75%, é o contrário, é menos que 75% da circunferência. Se tudo isso aqui fosse uma erosão, mas é só hiperemia, tá certo? É só hiperemia, erosão é uma ferida. Isso aqui é reflexo da luz, você tem o reflexo da luz aqui. Então, se tudo fosse uma erosão, seria um grau C. Na verdade, esta estenose, ela já foi grau C ou D. Para causar erosão, você teria feridas circunferenciais. Uma erosão única, grau A ou B, não causa estenose quando cicatriza. Bom, nesse momento, então, eu diria que aqui nós estamos diante de uma estenose péptica. Já foi uma esofagite mais intensa, C ou provavelmente D. Certo? Tá Muito certo. bem. Então, vamos aqui para esta pergunta que eu vou ler também, já que é curtinha. Qual grupo de pacientes apresenta maior risco de desenvolver a condição da imagem endoscópica do esôfago abaixo? O que é que a gente vê aqui? Deixa eu descrever rapidamente para vocês. Provavelmente vocês viram isso aqui e vocês sabem o que é isso, né? O que é? Um esôfago de Barrett. Esôfago de Barrett. Muito bem. A gente chama esôfago de Barrett aqui. Tem algumas pessoas mais sofisticadas que chamam de Barrett. E pessoas assim que às vezes nunca ouviram falar, chama de Barré. A pronúncia menos usada aqui no Brasil é Barré. E Barrett realmente uma ou outra pessoa chama, a quase totalidade das pessoas chamam de esôfago de Barrett. Certo? Bem,
nós podemos observar que nós estamos no esôfago tubular. Isso aqui é esôfago. É o tubo do esôfago. Então, nós temos uma mucosa bem diferente. A mucosa normal do esôfago, essa aqui ela é mais esbranquiçada. Essa mucosa aqui é parecida com mucosa gástrica, uma cor salmão. Então, nitidamente, nós temos uma alteração do epitélio do esôfago. Isso aqui é esôfago. Se isso aqui fosse estômago, só para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Vamos aqui. Ó. Isso aqui é estômago, pessoal. É estômago. Um pouquinho do estômago ele sobe mesmo para o tórax. Esse ligeiro estreitamento aqui é o pinçamento diafragmático. Naquela imagem lá do Barrett, a gente nem vê isso aqui, porque está lá em cima do esôfago. Então, isso aqui é estômago, não é esôfago de Barrett. É a mucosa normal do estômago. Já aqui... Tem uma hernia atal aí? Naquela tem não. A hernia atal precisa ser maior, tá bom? Precisa ter 2 centímetros. Ali não tem não. Bom, aqui não. Aqui nós estamos no meio do esôfago, no esôfago médio. E com a mucosa rosada, cor salmão. Então, isso aqui é um epitélio de Barrett, que deve ser confirmado por biópsia, como vocês já viram. Quem tem risco maior de ter isso? A epidemiologia diz que são homens caucasianos, né, brancos e obesos. Isso, exatamente. Exatamente. Então, o risco é maior do que afrodescendentes. O uso crônico de BP não aumenta o risco, assim como o câncer de mama também não aumenta o risco, não. Câncer de mama, é engraçado, está associado epidemiologicamente a um risco um pouco maior de câncer de intestino grosso. Muito bem, então vamos aqui para as biópsias. Nós temos 3 opções. Bom, a aula aqui não é de histologia, mas os 3 exemplos aqui, pessoal, são muito grosseiros, são bem diferentes um do outro. Então, mesmo sem conhecer histologia, dá para a gente chutar, e chutar com um grau de acerto muito bom, viu? Então, uma biópsia do segmento mais avermelhado, cor salmão, na figura anterior, seria mais compatível com qual histologia? O que é que vocês acham? 3, professor. Por que você escolheu a 3? Tem criptas intestinais, a gente consegue ver a metaplasia intestinal, tipo do achado. Você vê Células glândulas aqui. caliciformes. Isso, exatamente. Essas células caliciformes e glândulas. Essas glândulas aqui não existem bem no esôfago, né? Essa imagem aqui, da opção 1. Professor, eu achei ele parecido com endométrio, mas... Esse aqui foi biópsia do esôfago, viu, pessoal? Todas as 3. Todas as 3. Devia ter dito aqui. Todas as 3 são biópsias do esôfago. Momento mais inicial de proliferação. Bom. Desculpa, eu não entendi. Não, eu estava perguntando ao senhor se a opção 1 seria uma metaplasia, só que mais inicial, ou não? Tá. Ó, veja bem. Nessa 2, a gente vê uma estrutura, né? Olha, nós temos aqui uma camada epitelial escamosa, aí nós temos aqui células mais colunares, nós temos aqui uma glândulazinha, uns linfócitos, nós temos aqui uma camada basal, músculo ali embaixo. Aqui nós temos uma estrutura também, não temos células escamosas, temos muco aqui em cima, muco, uma quantidade de muco maior do que aqui, que quase não tem. Nós já temos um epitélio colunar aqui, e nós temos múltiplas glândulas, mas nós temos uma estrutura. Me descreva essa estrutura aqui. Aparentemente ela está bem bagunçada, né? Aparentemente está bem bagunçada. Não tem uma ordem, está completamente caótica, é isso mesmo, Sabina. Não tem estrutura. E aí, o que é isso? É uma neoplasia maligna? É um câncer. É um câncer. Tá certo? Muito bem, um câncer de esôfago completamente desordenado. Certo? Muito bem, então não tem ordem. Essa é uma característica do câncer muito indiferenciado. O câncer mais diferenciado, ele vai ser um pouquinho mais desordenado do que isso aqui, que é a opção 3, tá? Então, isso é um câncer. Muito bem. Agora eu queria uma pessoa para ler o caso, a questão 7. Esse próximo caso, por favor.
Mulher de 27 anos, professora, apresenta pigarro diariamente e rouquidão intermitente há 3 meses. Relata também ardor na faringe e sensação que tem um bolo na faringe quando mais sintomática. Refere queimação retroesternal pós-prandial, pirose, menos que uma vez por mês, associada a excesso alimentar. Nega disfagia. Qual deve ser a abordagem inicial neste caso? Uhum. E aí, o que é que vocês acham? Item B, professor. Eu marquei endoscopia, porque tem rouquidão, sinal de alerta, né? Marcado para fazer. Uhum. Então, aqui ficou um pouco mais confuso, né, pessoal? Professora, 27 anos, pigarro diariamente, rouquidão, ardor na faringe, tem um bolo na faringe, tem até uma queimação retroesternal, mas menos que uma vez por mês, ou seja, quase nada, né? Só quando exagera um pouco. Não tem disfagia, tem esse bolo na faringe, que provavelmente é um globus, mas não tem dificuldade para deglutir. E aí? Bom, nesse caso, ele está aqui. Bom, então, primeiro é um caso muito comum. Segundo, às vezes não tem rouquidão, tem só o pigarro. Segundo, ele traz um conceito muito importante em medicina. Pessoal, onde está a doença dessa paciente, por favor? Nós vamos discutir agora esse conceito, muito importante na hora de abordar uma pessoa doente. Onde está a doença dessa paciente, essa mulher de 27 anos? Você diz anatomia ou... É anatômico, é diagnóstico anatômico. No esôfago, né? Poderia ser nas pregas. Pessoal, não complica não, viu? Não complica não. Onde está a doença dela? Na garganta, é isso? Está na garganta, pronto. Exatamente. Se você quiser falar um pouco mais anatomicamente, pode falar. Garganta seria melhor. Em vez de falar garganta, você pode dizer faringe, laringe, esôfago, cavidade oral, cavidade nasal. E aí, onde é que está a doença dela? Eu quero que me repita agora com termos melhores. Na laringe ou então na faringe. Bom, está na faringe, tanto é que muitas vezes a gente fala laringofaringe, o faringo-laringe. Está nesse segmento, é isso. Não tem nada dizendo que esse negócio está no esôfago não, viu? Nada, estou vendo nada de esôfago aí. Nada, zero de esôfago. Pelo menos inicialmente. O que é que você vai fazer com essa doente agora? Aliás, para onde ela devia ter ido inicialmente? Se você está no posto de saúde, a primeira avaliação a fazer, qual seria? Professor, o senhor fala assim, a conduta? A resposta nesses casos, qual a abordagem inicial? Então, está ali várias abordagens dessas opções. Eu tinha marcado testar o IBP para ver se era alguma coisa com relação à secreção ácida. Não está errado não, tá bom? Não está errado não. Mas, provavelmente tem uma mais adequada. Só tem uma que está completamente errada. Que é a ressonância. Essa está completamente errada. Pelo que o senhor falou, deve ser então consulta com otorrino e a videolaringoscopia. Mas eu não pensei nisso. Tá, pessoal, mas você tem que pensar nisso, porque vem um princípio, eu vou dar outro exemplo daqui a pouco. Nesse caso aqui, dá margem para a gente ter 3 respostas corretas. 2 quase se batem. Como é um paciente jovem, certo? Não é fumante, nem é etilista. Mas se fosse uma pessoa de 60 anos de idade, fumante e etilista, não dava para tratar, não. Tinha que afastar complicações. Certo? Assim, eu pensei mais em testar pelo IBP, mas agora que você falou, talvez eu concorde com o otorrino, né? Diga aí. Né, fala muito, aí deve passar o dia com, enfim, dor na garganta, né?
Levantei sem querer, foi mal. Ah, sim, tudo bem. Então, bom, mas como é pessoa jovem, não estaria errado você fazer um teste terapêutico. Às vezes a gente faz isso, no nosso meio principalmente, onde a gente tem dificuldade com algumas abordagens, tipo uma consulta com otorrino, tá? Endoscopia digestiva provavelmente não vai ser útil, mas não estaria errado também não, você pode dar um diagnóstico. Provavelmente essa conduta na endoscopia digestiva viria logo em breve, logo depois da abordagem inicial. Mas a pessoa tem rouquidão é um sintoma importante, pessoal. Não é bem um sinal de alerta, mas é um sintoma crítico em medicina também. Então ela necessita de uma investigação. E a investigação é com otorrino, e provavelmente vai fazer uma endoscopia da laringofaringe, que é a videolaringoscopia. Bom, a primeira, a segunda, a terceira não estão erradas, a quarta está completamente errada. Mas eu marcaria isso aqui um pouquinho, na minha opinião, um pouquinho mais adequado do que o teste terapêutico com IBP. Mas seria uma boa opção também numa situação onde você não teria disponível um otorrino, tá? Então você está na atenção primária, às vezes é difícil, você pode muito bem passar um IBP, pedir para o paciente retornar depois de 1 mês ou 2, tem que retornar, ou antes, se tiver problema. Se tiver resolvido o caso, ótimo, se não, aí não resta outra opção que não ir ao otorrino, tá? Bom, e se esses sintomas eles ficarem muito frequentes e persistentes, aí a avaliação endoscópica também seria útil. Aí você vai pensando, principalmente se tiver melhorado com o IBP, que possa realmente ter uma doença esofágica, que nesse momento aqui, né, não dá. Olha, vou dar um exemplo mais grosseiro de que se você não tomar essa medida, você tem que ir atrás da doença onde ela está, inicialmente. Se a doença está dizendo que está na garganta, laringofaringe, é lá que você tem que ir. Não é no outro canto, não, inicialmente, tá? Então, primeiro você avalia o local primário da doença, depois é que você vai para outras coisas. Se eu estou com rouquidão, não vou achar que tem refluxo, pessoal. Vou achar que tem doença na laringofaringe, na laringe principalmente. Depois é que vou pensar em refluxo. Um exemplo mais grosseiro. Dor retroesternal, às vezes em aperto, numa pessoa de 47 anos, digamos, fumante. Tudo bem, você vai prescrever omeprazol para ele, não é isso? Claro que não. Esse paciente vai fazer que avaliação? Cardiológico. Claro. Mas dor retroesternal é do esôfago também, não é não? Inicialmente, não. Tá ok? Então, esse é um exemplo mais grosseiro. Da mesma forma, asma. Em crise de asma, você vai ficar achando que essa asma é por refluxo? De jeito nenhum. Tosse. Você vai estar achando que essa tosse crônica há 3 meses é por refluxo? Não, para mim é uma tuberculose. Ou então um carcinoma broncogênico. Ou um efeito colateral de captopril. Não vou achar que é refluxo. Tá ok? Entendido, pessoal? Então, esse princípio é muito importante, senão você vai comer bola. Primeiro você vai avaliar a doença onde ela está. Depois é que você vai para a exceção, tá? Vamos para adiante. Quem pode ler aí, por favor? Posso ler? Então, por favor. Após a avaliação inicial, a paciente, no caso acima, fez uma pH-metria esofágica de 24 horas que mostrou uma exposição ácida do esôfago distal de 2%, traçado pH versus tempo normal. Qual o diagnóstico? Muito bem. Muito bem. Então, isso aqui é o pH-metria, a medida do pH ao longo do tempo, o dia todinho, tá certo? E aqui é a medida do pH. E aqui os valores, né? De vez em quando tem quedas, cada queda abaixo de 4 é um episódio de refluxo. Refluxo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Bom, primeiro é o seguinte. Nós chamamos exposição ácida do esôfago distal, é o principal parâmetro desse exame chamado monitorização ambulatorial do pH esofágico, ou pH-metria esofágica, de 24 horas.
Então, exposição ácida é quanto tempo o esôfago ficou com pH abaixo de 4. Você vai somando esses tempinhos aqui, ó. Abaixo de 4. Soma. Vai dar tantos segundos ou tantos minutos. E apresenta isso em percentual do tempo total. Ok? Anormal é quando é acima de 6. Normal é quando é abaixo de 4. Ok? Abaixo de 4 normal. Anormal acima de 6. Tudo bem? Alguma dúvida? Certo. E entre 4 e 6, ninguém quer saber? É o limbo, né, professor? Entre 4 e 6 eu não sei o que é, tá certo? É uma zona cinza, onde você pode ter doença, pode não ter. Tem uma superposição com o normal, tá bom? Mas acima de 6, definitivamente é patológico. Abaixo de 4, definitivamente é normal. Muito bem. Então, esse foi um exame completamente normal, um tempo de exposição ácida do esôfago normal. E aí? O que você acha? Não tinha informação. Eu marquei aqui, não tinha informação para definir diagnóstico. Por quê? Porque como o pH deu muito baixo, não ia poder dizer que era um refluxo. Tá certo, isso é verdade. Doença do refluxo seria não pH dando baixo, tá? O tempo de exposição sendo baixo, não é o pH baixo, tá? Foi isso que eu quis dizer. Tudo bem, eu entendi. Então, muito bem, isso está correto, corretíssimo. Só dava para dizer que era doença do refluxo se o tempo de exposição fosse acima, como eu disse, de 6. E hipersensibilidade ao refluxo, não dá para dizer não? Eu tinha marcado isso. Tinha marcado qual, querida? Hipersensibilidade ao refluxo. Tá. Bom, eu diria, Ivna, eu também acho que é, viu? Mas só eu e você acha. Ninguém mais acha, tá? Sabe por quê? Porque essa condição clínica, não é nem bem uma doença, ela é uma condição referente ao esôfago, certo? Então, hipersensibilidade ao refluxo, ele pressupõe que a pessoa tenha pirose. Então, a pirose predomina no quadro clínico. Você não existe esta condição de hipersensibilidade ao refluxo na laringofaringe, certo? Apesar da gente achar que isso existe em pesquisa, mas clinicamente não existe, tá bom? Realmente parece que a mucosa da faringe e laringe desses pacientes é mais vulnerável, mais sensível ao ácido. Mas isso é um dado de pesquisa e isso não é reconhecido pelas pessoas clinicamente, tá bom? Então, não existe. Hipersensibilidade ao refluxo é quando tem pirose. Tá? Professor? Oi. Só uma pergunta. Em relação à doença do refluxo laringofaríngeo, né? Tinha visto em alguns locais que não precisava de critério de exame para poder definir a presença dessa doença e os locais que precisavam. Aí, assim, qual seria a laringoscopia mesmo? Ou... Na maioria das vezes, o melhor diagnóstico dessa doença exige uma laringoscopia. Você pode estabelecer clinicamente, mas aí, principalmente numa pessoa que tem sintomas mais importantes, como rouquidão, aí a gente corre um risco, não é? Risco de quê? Aí a laringoscopia aqui é o mesmo motivo da endoscopia. Nesse nosso caso aqui, em uma senhora nova de 27 anos, o problema é menor. Mas se fosse uma pessoa de 50, fumante e etilista, seria um grande erro não realizar uma laringoscopia. Por quê? Já podia ser um câncer. Muito bem, você precisa afastar complicações ou outras doenças, como um câncer de laringe.
Com a história de um câncer de laringe, primeiro, numa idade maior, e é uma doença progressiva, rouquidão contínua, não é intermitente, cada vez pior, tá bom? Mas a laringoscopia também tem scores e tem características que sugerem essa doença do refluxo laringofaríngeo. Não tem muita concordância com pH-metria, não, viu? Mas é assim que dá diagnóstico, é muito pouco preciso, mas o diagnóstico é dado assim, com o quadro clínico e com a laringoscopia. Então, acho que a melhor resposta desse caso, de fato, é a primeira. Certo? Eu não diria que você colocasse a última estaria completamente errado, não, mas como ela tem rouquidão, seria mais prudente uma avaliação laringológica também, com imagem, tá? Professor, você tinha falado que na doença da hipersensibilidade ao refluxo tem que ter pirose. Aí essa paciente tem pirose, mas a gente não considera porque ela tinha pouca? Exatamente. Ou porque sintoma mais importante? Não é nem queixa, menos que uma vez no mês, praticamente não existe, não é a queixa dela, sabe? Normalmente, quem tem hipersensibilidade ao refluxo é uma doença da sensibilidade, uma doença funcional, muitas vezes está associada, assim como a pirose funcional, associada a questões psicossociais, e a pessoa precisa ter uma frequência maior de sintomas. Normalmente, o doente não se queixa quando não tem sintomas toda semana. Certo? Você precisa ter uma frequência maior de sintomas. E esse caso, quem pode ler com a gente, por favor? Posso ler, professor? Então, lê. Um homem de 27 anos apresenta dor torácica em aperto, que dura 20 a 30 segundos, recorrente há 6 meses. Relata rouquidão intermitente, rinite, desde a adolescência. Apresenta pirose 3 vezes por semana. Nega doença coronariana na família. Nega tabagismo e pratica atividade física 6 vezes por semana. Colesterol, triglicerídeos e glicemia normais. Teste ergométrico sem alterações do eletrocardiograma. Histologia, hematoxilina e eosina da mucosa esofágica abaixo. Quais células inflamatórias predominam neste tecido? Muito bem. Então, uma pessoa nova, uma pessoa nova que aparentemente tem um bom condicionamento físico e não tem assim, nenhum sinal que possa ter doença cardíaca, né? Com dor torácica em aperto. Muito bem, há 6 meses. Além disso, tem rinite, tem rouquidão desde a adolescência. Tem pirose também, até com certa frequência, 3 vezes por semana. Mas vamos à nossa pergunta. Não tem fatores de risco para a doença coronariana, tipo hipercolesterolemia ou hiperglicemia. Mas vamos à pergunta. Que células inflamatórias, pelo menos a célula que chama a atenção, que normalmente nós não esperávamos encontrá-las, essas células, nesse tecido, que é uma biópsia do esôfago. Que células são essas? Eosinófilo. Eosinófilo. São eosinófilos, essas vermelhinhas aí, tá bom? Normalmente não tem eosinófilos no esôfago. Normalmente não tem. Pode ter. Mas quando tem, menos que 5 por campo de grandeamento, tá? Então, eosinófilos. Bom, isso aqui, pessoal, foi apenas para ilustrar uma doença que não é rara atualmente. Então, eosinófilos. Não é rara atualmente. E é uma doença relacionada a um distúrbio do sistema imunológico. Vocês sabem como é o nome dessa doença? Esofagite eosinofílica. Esofagite eosinofílica. Essa esofagite eosinofílica, ela muitas vezes se confunde bastante com doença do refluxo. Mas ela costuma ter um tanto mais de dor torácica e um tanto mais de disfagia, mesmo sem estenose, apesar de ser uma condição que aumenta o risco de estenose do esôfago, tá?
Também para conhecimento de vocês, a estenose péptica, que é a estenose da doença do refluxo, ela ocorre onde no esôfago, a estenose péptica? Esse é um aspecto endoscópico muito importante, a ponto de, se essa estenose não for nesse lugar, não é péptica. Não é por refluxo. A estenose péptica ocorre neste lugar que eu estou perguntando. No esôfago distal? No esôfago distal. Onde? Justamente na junção... Esôfago gástrico. Para ser mais preciso, na junção escamo-colunar. Ah, tá. Certo? Porque quando tem Barrett, essa junção escamo-colunar fica lá em cima do esôfago. A estenose é ali, tá bom? Ok? Muito bem. Então é isso mesmo. Se não ocorre aí, não é péptica. E a estenose da esofagite eosinofílica? Vai ocorrer onde? Pode ser mais proximal. Pode ser mais proximal. Pode ser distal também, viu? Às vezes se mistura as duas coisas. Tem gente que tem esofagite eosinofílica e refluxo. Mas pode ser em qualquer lugar do esôfago. Certo? Muito bem. Então, que tipo de tratamento seria adequado nesse caso, então? Não precisa citar medicamento. Se quiser citar, pode citar. Mas, assim, como é que esse medicamento agiria para tratar aquela doença? Corticóide, professor? Imunossupressor? Pois é, então, seria corticóide. Uhum. BP também, né? E BP, por que IBP? Como o senhor falou, porque o paciente pode ter doença do refluxo associado, né? Um corticoide. Então, na verdade, você precisa modular ou inibir a imunidade, né? E aí, eu dou corticoide, se for dar corticoide, eu dou comprimido, sistêmico? Tópico. Então, é verdade, a gente modula, não é modular não, né? Modular a imunidade. Mas essa doença não é uma doença sistêmica. Então, a gente não precisa usar uma imunossupressão sistêmica a ponto de comprometer a saúde da pessoa. Não é adequado usar corticoide sistêmico. Seria talvez pior do que a doença. Então, não é bem uma inibição da imunidade, não, tá? É uma inibição da imunidade local, tópica. E como tem pomada de corticoide, que a gente passa no esôfago? Não, né? Claro que não. Como é que seria? Como é que vocês acham que funcionaria? Seria, eu acho que por via oral mesmo, para o organismo absorver e agir local. Mas aí como é? Se absorve, Sabina, você vai ter, se absorve, não vai ter um efeito sistêmico, não? Aí eu lembro que teve um amigo meu que tem esofagite eosinofílica e ele falou uma vez que ele é como se ele, não sei se é para todo mundo, mas que ele pegava como se fosse uma bombinha de corticoide, ao invés de meio que inalar, ele tipo engolia, sei lá, um negócio assim. Pois é, mas aí ele não vai absorver isso não, pessoal? Não vai absorver e vai ter efeito sistêmico? Ou seja, efeito sistêmico a ponto de engordar, de aumentar a glicemia, um aspecto com xingoide a longo prazo, não vai ter esse problema, não? Acho que vai, mas eu não consigo pensar em nada, então. Alguma coisa para se dissolver e parar no esôfago? Alguma coisa assim? Não sei. Na verdade, é mais simples, pessoal. Viu, Sabina? É justamente o contrário. A gente usa um corticoide que não é absorvido via oral. Então, como se fosse uma pomada, ele não é absorvido via oral. Então, o efeito é só tópico.
Não, não é comprimido. Não tem medicamento para isso. Então, a gente acaba usando outros remédios, como no caso da bombinha, que a Irna falou, é a fluticasona, que é para asma, ou então a budenosida, que também não é absorvido. No caso da fluticasona, é a bombinha, dá 2 puffs na boca e engole. O budenoside é uma cápsula, você desmonta a cápsula, é um pozinho, mistura aquela cápsula ali com um líquido e engole. Tem evidências que você dissolver, Davi, essa cápsula com algo gelatinoso, gelatinoso, né? Isso passa mais tempo no esôfago, gruda ali no esôfago mais tempo e aí o efeito é melhor. Porque, na verdade, Sabrina, não absorvido é forma de dizer, ele é absorvido muito pouco e só no esôfago. No delgado não é, tá certo? Nem no estômago. Muito bem, então tem um efeito ali mais tópico, de forma que o efeito sistêmico desses corticoides é muito baixo. Os efeitos colaterais sistêmicos quase não existem. Existem, eles são absorvidos um pouquinho, mas muito pouco. De complicações no uso dele, você vai ter monilíase oral, às vezes esofágica. Certo? Muito bem. E IBP? Alguém falou de IBP. O que é que IBP tem a ver com isso? Vai estar certo, viu? Professor, eu tinha falado como o senhor tinha até falado antes, né, que às vezes o paciente pode ter IBP e esofagite eosinofílica. Aliás, pode ter DRGE e esofagite eosinofílica, e IBP, no caso, seria para evitar o aumento da acidez local. Eu justifiquei assim, não necessariamente para o paciente ter DRGE, mas para diminuir a acidez e não piorar. Pois é, o engraçado é que alguns pacientes, mesmo sem DRGE, respondem ao IBP. Ninguém sabe bem por quê. Talvez seja isso que você falou, tá certo? Quando o esôfago é exposto a ácido, ocorrem vários fenômenos. Isso que eu já estou falando já é uma explicação, misturando as coisas, quase especulativo, mas existe isso. Quando o ácido banha o epitélio esofágico, o espaço intercelular aumenta um pouco. Aliás, essa é uma característica da esofagite por refluxo. Das esofagites de forma geral, aumenta o espaço intercelular. Aumentando esse espaço intercelular, você expõe mais aquele tecido subepitelial a antígenos. Então, pode ser que você corrigindo isso aí, com IBP, melhore isso. Mas tem evidência também que o IBP tem um tanto, isso em laboratório, in vitro, tem um tanto de inibição do sistema imunológico também, engraçado, sabe? E claro, se a pessoa tiver doença do refluxo mesmo, aí o IBP vai ser bastante útil. Então, na verdade, na esofagite eosinofílica, você pode fazer um ou outro inicialmente. E como escolher um ou outro? Só para a gente finalizar essa questão. Chega a pessoa, a primeira vez aqui, que chegou para você. Você vai usar IBP ou corticoide tópico desse jeito, né, com bombinha, ou então a cápsula desmontando, misturando com alguma coisa. Vai usar isso ou IBP de cara? Eu acho... Depende Depende do sintoma que predomina, talvez. Não tenho dúvida. Depende do sintoma que predomina. Mais objetivo ainda é se você tiver um diagnóstico de doença do refluxo. Olha, quando a pessoa tiver tantos eosinófilos por campo de grande aumento, qual é esse tanto, hein? Vocês sabem? Vai dizer que é esofagite eosinofílica? 15. 10 mais 5, 15. Tendo mais que 15 eosinófilos por campo de grande aumento, você está diante de esofagite eosinofílica. Com ou sem refluxo. Bom, nesse caso de esofagite eosinofílica, mas se a pessoa tem doença do refluxo também, e vocês sabem como dar o diagnóstico, tiver um esofagite grau C, ou então exposição ácida
acima de 6% na pH-metria, talvez a gente aceite, nesse caso, acima de 4, já, na zona cinza. Talvez valha a pena usar IBP, principalmente se os sintomas predominantes são de pirose. Se não, você está com uma pessoa que não tem muito sintoma de refluxo, nitidamente uma pessoa atópica, asma, alergia alimentar, isso e aquilo. Aliás, a alergia alimentar é muito comum nesses pacientes, quase todos têm. O tratamento inicial é corticoide tópico. Tá ok? Muito bem. Bom, infelizmente, ninguém sabe quanto tempo vai usar, tá? Normalmente se usa 2, 3 meses. Pode-se tentar parar. Quando para, normalmente recidiva. Ok? Acaba havendo necessidade por tempo prolongado. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta. Quem pode ler, pessoal? Voltamos para a disfagia. Nós vimos isso já, então vai ser fácil essa. Eu posso ler. Então, por favor. Mulher de 38 anos do lar, referindo a 18 meses que tanto alimentos líquidos quanto sólidos param na região retroesternal. Apresenta também regurgitação frequente. Pior a 3 meses. Perda ponderal de 20% do peso habitual neste período. Nega pirose. Como descreveria a disfagia desta paciente? Muito bem. E aí? Como vocês descreveriam? É aquela classificação, né? Eu já comentei. É esofágica, né? Esofágica, isso. Exatamente. Deve ser motora, porque é tanto líquidos quanto sólidos. Uhum. E progressivo. Progressivo. Eu tinha esquecido de falar antes, né? Outra característica importante da disfagia e de várias outras doenças essa é uma qualificação do curso temporal da doença. No caso aqui, se é intermitente ou progressivo. O sintoma progressivo, ele frequentemente significa uma doença progressiva. Certo? Do ponto de vista de fisiopatologia. O exemplo mais grosseiro de doença progressiva, o que é? Pode ser uma neoplasia. Claro. O exemplo mais grosseiro de doença progressiva é um câncer. Muito bem. Então, no nosso caso aqui, qual a resposta certa? A pelo menos menos errada, né? Hã? Não, pera. Item... D. Foi na última. É o último. Não, vou esperar o senhor discutir a 12 para perguntar. Muito bem. Então, ainda sobre esse caso, o que é que deve estar causando a disfagia desse doente? O item B. E aí? Item B. Todo mundo concorda com o item B? Professor, Ai, meu Deus, eu perguntar justamente sobre isso. Me diga, o que você quer falar? É assim, eu vou dizer o que eu tinha marcado. Eu tinha marcado o item B da 11, mecânica, pensando na perda ponderal da paciente, e aí pensando que poderia ser uma neoplasia, e aí provavelmente a disfagia seria mecânica, né? Mas esse raciocínio está correto? Porque geralmente é obstrutivo, né? Ou essa perda ponderal não puxa para pensar em neoplasia? Não, atualmente, pode ocorrer em outras doenças, mas aqui, do ponto de vista de história, o fato de ser disfagia tanto para líquido quanto para sólido, isso sugere mais motora, sugere. Não garante que é motora, tá certo? Certo. Sugere. Aí ficaria sendo um distúrbio motor mesmo, então, né? Tá. Muito bem. Bom, eu marcaria tumor de esôfago. Mas a disfagia não seria mecânica, não, professor? Seria mecânica. Mas a resposta correta é de tumor motor de esôfago. Mas eu marcaria tumor de esôfago. Mas o correto é de tumor motor de esôfago. E aí?
Eu fazendo a prova. Uma marcaria essa. Mas acho que a certa é essa. Eu vou marcar essa. Muito bem. A resposta correta é essa aqui, mas eu marcaria essa aqui. Eu marquei tumor, mas pode ele ter um tumor com distúrbio motor também? Associado? Não. Não, pessoal, na prova eu marcaria distúrbio motor. Mas na minha abordagem médica, eu consideraria isso aqui primeiro. Então, percebeu a diferença? Sim, entendi. Só precisa descartar o pior antes. Claro, claro. Ela tem algum sintoma de alerta, pessoal? O sinal de alerta? A perda de peso. E a disfagia, né, meu filho? Isso. Então, você precisa ter cuidado. Apesar de ser nova, relativamente nova. Mas tem sinal de alerta. Então, você não pode deixar de investigar. Você tem que fazer, por exemplo, o quê? Para afastar isso aqui. Endoscopia? Tem que fazer endoscopia. Então, na prova eu marcaria isso aqui, distúrbio motor, mas na abordagem inicial, eu consideraria isso aqui para garantir. Mesmo que as chances... Porque na prova é o seguinte, 51% de chance de ser distúrbio motor, marca isso aqui, né? Mas se tiver 5% de chance de ser tumor, na vida real eu tenho que considerar isso aqui. E não posso esquecer. Tá ok? Na abordagem doente. Então, a história dela sugere um distúrbio motor progressivo. Só existe um distúrbio motor com essas características, que acomete pessoas de qualquer idade, crianças até, para líquido e sólido, mais para sólido, progressivo, a ponto de chega um momento, se é progressivo, o sistema fica insuficiente. E aí começa a perder peso e muito. Pode ficar desnutrido, não come. Certo? Só existe um distúrbio desse. Você já sabe o que é, já? Sabe? Que doença é? A calase. A calase. Então, vamos para a questão 13. A gente vai comentar mais ainda. Questão 13. Quem pode ler aqui, por favor? Eu posso. Uhum. Descreva em linhas gerais as alterações na imagem de manometria de alta resolução abaixo. O que ocorre na zona de alta pressão na parte inferior da imagem, esfíncter inferior do esôfago e no corpo esofágico, parte central entre esfíncter superior e inferior. Esse padrão corresponde a que doença? Abaixo dessa questão você tem um padrão manométrico normal para comparação. Tá bom. Então, o que eu estou perguntando aqui, você não precisa saber muita coisa, é interpretação de gráfico. Então, aqui nós temos ao longo da horizontal o tempo. Na vertical, nós temos posição inferior, superior. E em cores, a pressão. Onde é mais azulzinho é pressão menor. Pressão menor. Mais vermelhinho, verde, amarelo, vermelho, pressão maior. Então, nós temos uma zona de alta pressão aqui e outra zonazinha de alta pressão aqui. Aqui tem outra, mas essa aqui é mais artefato, possivelmente de víscera do mediastino, como coração, tá certo? Bom, essa zona de alta pressão inferior é o esfíncter esofágico inferior. Aqui é estômago. Essa zona superior é o esfíncter esofágico superior. Aqui é faringe. Claro que entre o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior, nós temos o corpo esofágico. Então, o que é que acontece aí? Vamos ver como é a deglutição normal. Primeiro, um traçado manométrico normal, convencional. Contração da faringe, relaxamento do esfíncter superior do esôfago, depois a contração do esfíncter pós-relaxamento. Aí o esôfago proximal contrai. Depois que esse esôfago proximal contrai, o esôfago médio contrai. E, por final, esôfago médio distal. E, por final, o esfíncter inferior relaxa e depois fecha, com a contração pós-relaxamento. Isso que a gente chama de peristalse. Isso é mais fácil ver ainda na manometria de alta resolução, onde nós temos o esfíncter superior, aqui um relaxamento, a pessoa deglutiu. Quando fica assim inclinado, é sinal que a pressão está aumentando aqui no esôfago proximal. Depois de um tempo, aumenta aqui no esôfago distal,
seja, a peristalse é inclinado, como isso aqui, né? E o esfíncter inferior tinha uma certa pressão e a pressão diminuiu, relaxou. Ok? Então, isso aqui é o aspecto de peristalse. O que é que ocorre aqui, então, com o esfíncter inferior e com o corpo esofágico? Porque a pergunta está... É o que nós estamos perguntando. O que ocorre com o esfíncter inferior, inicialmente? Aumenta a pressão e depois diminui, professor. Como assim aumenta a pressão? Na vertical aqui é posição, viu? Não é pressão, sim. não. Pronto. O que eu tinha colocado é que não se observava uma variação de pressão como na imagem normal, né? Sim, sim, sim. E aí, pode falar aí. Fala aí. Tô só concordando contigo. Ah, beleza. Não, pois é, que tipo, por ser a doença, né, que essa pessoa tem, dá isso, tipo, não varia como deveria variar, então deveria ter esse padrão descendente, né? A pressão, ela vai, ao longo do esôfago, ela vai diminuindo, até que chega um ponto no esfíncter esofágico inferior, em que, para que o alimento consiga passar, ele precisa abrir, e aí é como se ele ficasse aberto direto, né? Não tem essa variação de pressão. Pouco eu entendi, mais ou menos. Mas espera ainda, vamos reformular aqui. Ficou um pouco confuso, viu, Davi? Eu entendi isso também. Ó, então vamos voltar aqui para o normal. Assim que engole, a pressão, logo depois, geralmente assim que engole, a pressão do esfíncter inferior já baixa, tá vendo? Aqui é verdinho, aqui é azulzinho, tá certo? Certo? Certo. Ele não saiu de posição, não. Ele continua aqui na mesma posição. Vertical é posição, tá bom? E no corpo esofágico, nós temos primeiro um aumento de pressão lá em cima, depois de um tempo é no esôfago médio, depois de mais um tempo é no esôfago distal. Ou seja, o aumento da pressão no corpo esofágico ocorre primeiro proximal, depois no médio, depois distal, numa sequência. Então, vamos começar pelo corpo esofágico do nosso paciente. Olha o normal novamente. Primeiro a pressão aumenta em cima, depois no meio, depois distal, numa sequência. Como é que ocorre no nosso caso aqui? Não quero saber do esfíncter agora. Corpo esofágico, como é que ocorre aqui? Ele engoliu aqui, ó. Engoliu aqui também. Aí, como é que ocorre a pressão aqui? Não continua a contração, não tem a contração bonitinha. Tem aumento de pressão, mas bonitinha, vamos descrever. Eu, pessoalmente, acho essa aqui mais bonitinha. Não tem a contração peristáltica, de contraindo um segmento, o outro relaxa, depois esse contrai, depois o outro relaxa. Muito bem. E como é que ocorre aqui esse aumento de pressão? É como se fosse só acumulando coisa e fazendo pressão, mas o esôfago não está empurrando para baixo. Tá bom, eu acho que está corretíssima, mas eu ainda quero uma descrição mais precisa. Como ocorre esse aumento de pressão considerando o tempo, em relação ao tempo? Seria constante, professor. Tipo, ele não... Constante? Não muda. É isso? Eu acho que é isso que você falou correto, mas não é esse termo. Constante, no outro lado, ocorre de uma forma. E aqui? Ó, aqui é mais amarelinho, ocorreu aumento de pressão aqui, aqui e aqui. Qual é a diferença para cá? Ocorreu aqui... É isso, né? Tipo, não vai progredindo no corpo, espacialmente, e a contração não cessa. Ele não relaxa. Espacialmente ocorre, sim. Ocorre um aumento de pressão aqui e aqui no distal. Espacialmente ocorre. Espacialmente ocorre. Mas aqui, por exemplo, ó, ocorre a pressão aqui. Nesse momento que está aumentando a pressão aqui no esôfago proximal, nesse mesmo momento, ó, o esôfago distal, não aumenta a pressão nenhuma. No esôfago médio, aumentou a pressão aqui. Nesse mesmo momento, não aumentou pressão nenhuma aqui. Quando aumentou aqui distal, não aumentou aqui proximal. É completamente diferente isso aqui, né?
Aumentou aqui e aumentou aqui. Ao mesmo tempo. As contrações são simultâneas. Não são sequenciais. Então, a descrição que eu queria era no tempo. No espaço, ocorre contração no esôfago proximal e no esôfago distal, não tem. A diferença aqui é aumento de pressão no tempo. Que é tudo ao mesmo tempo, né? Isso, tudo ao mesmo tempo. Eu tinha falado, viu, professor? Tá bom. Não, eu entendi. É só uma questão de terminologia. A gente chama simultânea, tá bom? Simultânea. Tá certo. Então, são contrações simultâneas, tá? E com relação ao esfíncter, nós temos aqui, ó, aí aqui a pressão caiu. Isso aqui é devido a um relaxamento muscular. O que ocorre aqui, o que é? Aumenta, né, professor? Onde é que aumenta aqui, Davi? Onde é que você viu o aumento? Só para me entender. Quando tem essa mudança de cor, não? Vai ficando mais... mudança de cor, né? Não é porque tá subindo, não, né? Não, é porque tem a mudança de cor da pressão. Tá certo. O mais importante aqui, porque depois da contração, depois do relaxamento, ele aumenta também, ó, tá vendo? Isso aqui é esfíncter inferior, tem uma contração, tem um aumento pós-relaxamento. O mais importante aqui é que, na verdade, ele, nesse segmento aqui, era para ter relaxado bem, ele não relaxou. A pressão está um pouquinho mais baixa aqui, mas não relaxou completamente. E essa contração aqui do corpo esofágico, simultânea, foi até vigorosa a ponto de puxar o esôfago para cima. Ele encurtou. Por isso que o esfíncter saiu daqui e subiu. Subiu o esfíncter, não foi a pressão do esfíncter não, viu? O esôfago encurtou. Que aqui tem contração de musculatura longitudinal também. Certo? Muito bem. Características principais aqui, pessoal, para resumir, não complicar, que você não precisa saber disso, não tem peristalse, as contrações são simultâneas, ou tudo reto assim, na horizontal, na vertical, e o esfíncter não relaxou. Tá ok? Essas são as características manométricas da acalásia. Sempre ocorre assim. Na acalásia, nunca tem peristalse. Professor, tá bom? Pois não. Na hora de botar o diagnóstico, o meu palpite foi espasmo difuso do esôfago. Podia ser também ou não? Não podia. De jeito nenhum. Vamos aproveitar e fazer um comentário sobre isso, tá? Não podia porque no espasmo esofágico difuso do esôfago ainda há peristalse. Nesse caso aqui, só não podia ser espasmo esofágico difuso porque eu estou dizendo, tá bom? Entendeu ou não? Tá bom. Tá bom mesmo? Aceitou tão fácil assim? Na verdade, não entendi. Assim. Só não podia ser porque você não tá dizendo. É porque eu estou dizendo. E como é que você iria se convencer? A questão, rapaz, é porque, na verdade, eu teria que ter várias deglutições, pelo menos 10. Se todas as 10 são assim, aí não é espasmo esofágico difuso, não, é acalásia, tá? No espasmo esofágico difuso, eu tenho algumas assim, intercaladas com contrações peristálticas. Ok? Então, no espasmo esofágico difuso, eu tenho de ter peristalse vez ou outra. Só vez ou outra que tem espasmo. Certo? Nesse caso aqui, então, você vai ter que acreditar que isso aqui não é espasmo, que é porque eu estou dizendo, que eu vi o exame completo. Só com uma deglutição, ou duas aqui, não dá para dizer, tá bom? Entendeu o que quer dizer? Entendi. Obrigado. Pronto, então, isso aqui poderia ocorrer, esse fenômeno aqui poderia ocorrer no espasmo esofágico difuso, tá certo? Só que teria que ter peristalse também. Só mais um detalhe. Eu queria aproveitar a dúvida do João Pedro e fazer um comentário sobre essa condição chamada espasmo esofágico difuso. O comentário é tentar quebrar um vício que existe de muitos médicos. Eu não sei por que algumas pessoas se engraçaram com o espasmo esofágico difuso, principalmente cardiologista.
Espasmo esofágico difuso, primeiro, não é uma doença, é uma entidade manométrica, é uma descrição manométrica. Doença motora mesmo do esôfago, só existe uma, é a calase, doença mesmo. As outras condições são alterações manométricas, espasmo esofágico difuso, esôfago em quebra-nozes, esôfago em britadeira, motilidade esofágica ineficaz. São descrições manométricas que ocorrem em outras doenças. Então, o espasmo esofágico difuso não é uma doença, é uma entidade manométrica. Mas o mais importante não é isso. Qual o sintoma principal do espasmo esofágico difuso? É disfagia. Pode dar dor torácica também, tá bom? Mas o principal ainda não é isso que eu quero chamar a atenção. O principal é que o espasmo esofágico difuso é uma entidade incomum, rara. E, infelizmente, é muito comum, muitas pessoas, se encontra uma pessoa que tem dor torácica que não é cardíaca, sai dizendo que é espasmo. Não, geralmente não é, tá bom? Geralmente não é, principalmente se não tiver disfagia. Então, o espasmo esofágico difuso não é comum. Quando o médico diz que tem espasmo esofágico difuso, quase nunca é. Geralmente, quando tem dor, é refluxo. Depois de refluxo, é refluxo de novo. E depois de refluxo de novo, pode ser esofagite eosinofílica. Depois de esofagite eosinofílica, é refluxo de novo. Depois, continua sendo refluxo. Só depois pode ser afastada a doença cardíaca, espasmo esofágico, tá ok? Então, não é comum, tá? A causa mais comum de dor torácica de origem esofágica é doença do refluxo. Certo? E provavelmente, não se sabe isso, mas provavelmente esofagite eosinofílica ainda ganha de espasmo esofágico difuso. E o sintoma que você tem que perguntar quando tem distúrbio motor importante, que às vezes tem espasmo esofágico difuso intenso, viu? Com muito distúrbio de peristalse. O sintoma importante que direciona para o esôfago é disfagia. Muito bem, vamos adiante. Estamos demorando muito aqui. 14. É rápido aqui. Essas últimas aqui. Quem pode ler, por favor? Alguém pode ler? Posso ler. Mulher de 45 anos, solteira, secretária. Quando deglute, o alimento passa normalmente, mas persiste a sensação de entalo, como se tivesse um bolo na faringe, principalmente no período pós-prandial. Nega vômitos, dor torácica e pirose. Nega perda ponderal. Esta paciente apresenta. Bom, alguma dúvida sobre essa questão? Alguma dúvida? Acho que não. Eu também acho que não. Veja que a gente deixou bem claro ali que o desconforto ocorre depois que engole, né? Ela não está nem engolindo, então isso não pode ser disfagia. Disfagia ocorre durante a deglutição. Preste atenção que a deglutição começa no momento que a pessoa abre a boca e demora vários segundos, 30 segundos, às vezes mais que isso, depois que dá o gole. O tempo de trânsito pelo esôfago, numa pessoa normal, é em torno de 15 segundos, 20 segundos. Então, a disfagia esofágica ocorre depois que engole, mas ali, naquele primeiro minuto. Meia hora depois, não é disfagia. Ok? Então, a resposta correta aqui é globos. Existe uma disfagia funcional, você não encontra nada, e tipicamente está associada a fatores psicossociais. Odinofagia é dor ao deglutir, eu já cheguei a comentar, pode ocorrer, sugere mais uma inflamação aguda, como uma esofagite química, ou mais tipicamente, uma esofagite infecciosa. As duas infecções mais comuns do esôfago é monília, ou herpes, citomegalovírus também. Citomegalovírus se restringe a distúrbios de doenças imunossupressoras importantes. Disfagia lusória é uma disfagia onde a artéria subclávia comprime o esôfago.
Existe também, então, tem essa disfagia associada à compressão de artéria. A disfagia lusória é a compressão da artéria subclave. Existe também a disfagia aórtica, por compressão do arco aórtico. Ok? 15. Quem pode ler, por favor? Vai, posso ir de novo. Homem de 74 anos, viúvo, aposentado, com dificuldade de deglutir líquidos, principalmente, não conseguindo manipular adequadamente o bolos alimentar na cavidade oral. Apresenta tosse e sufocação associadas com o ato de deglutir. Após o início da deglutição, não apresenta sensação de entalo na região retroesternal e o alimento passa sem desconforto. Portador de Parkinson, pneumonia de repetição. Quanto à possibilidade de disfagia, esse paciente apresenta o quê? E aí, o que vocês acham? Disfagia orofaríngea. Isso é bem claro, né? A gente, principalmente, aqui está a relação temporal do desconforto, que durante a manipulação oral ele tem dificuldade, e após o início da deglutição, quando dá o gole, não tem mais sensação de talo na região intestinal, o alimento passa bem, tá certo? Então, é nesse momento da manipulação oral e da faringe que ocorre a disfagia orofaríngea, que é uma disfagia muito fácil de dar o diagnóstico, até mesmo porque a grande maioria das vezes está associada a uma doença neuromuscular. Doença de Parkinson é muito comum, mas sequela de AVC também. E outras doenças neurológicas, evidentemente. As duas principais são essas, tá? Então, disfagia orofaríngea. Nós temos uma disfagia orofaríngea. Uma disfagia, quando você entra no hospital, pessoal, e você vê um monte de idosos com demência, com sonda nasointeral, nasogástrica, porque tem disfagia orofaríngea. É um problema muito comum de idosos na fase mais final da vida. Tá ok? 16. A imagem do segmento faringo-esofágico, então isso aqui é faringe, esôfago. Faringe aqui em cima, esôfago. Corresponde ao quê? O que você acha que corresponde isso aqui? Divertículo de Zenker. Divertículo de Zenker. Aqui é o esfíncter esofágico superior, divertículo de Zenker. Está associado à disfagia orofaríngea. Assim, dá o gole, no momento que dá o gole, não é antes, né? E também ocorre regurgitação frequentemente, porque acumula alimento aqui, a pessoa regurgita. Às vezes durante a noite, engole, fica guardadinho aqui um pouco de alimento, se deita e o que fica aqui regurgita. Às vezes até amanhece sujo ali o travesseiro, tá? O tratamento disso aqui é uma miotomia do crico faringiano, que fica aqui por fora. Corta o músculo aqui. Aí abre esse esfíncter superior. Quando abre o esfíncter superior, isso permite mais facilmente a entrada do bolo alimentar para o esôfago. O divertículo continua lá, mas em vez da maior parte do bolo vir para cá, vem para cá, para o esôfago, tá? Então, o divertículo de Zenker. Zenker. Tratamento cirúrgico, geralmente uma cirurgia endoscópica. Eu queria, por gentileza, que outra pessoa que não o Davi, nem a Ivna, nem a Sabrina, lesse esse caso. Alguém pode ver isso, por favor? Paciente de 45 anos, diabético tipo 2, controle irregular, começou a perceber lesões no palato. Realizou endoscopia abaixo. Assinala a queixa, mais importante que este paciente apresente o diagnóstico do achado endoscópico. Certo. Então, muito bem. Aqui é diabetes de 45 anos, diabetes tipo 2, controle irregular, fez endoscopia, nós temos um achado endoscópico aqui. E eu quero saber qual a queixa dela, queixa e o diagnóstico. O que vocês acham que uma pessoa dessa aqui pode apresentar? Odinofagia. Odinofagia devido a quê? Amonilíase. Essa amonilíase, pessoal, é até bastante leve, viu? Bastante leve. Eventualmente, nós temos esse exudato esbranquiçado confluente. Aqui não está confluente, nós temos várias plaquinhas aderidas. Às vezes, essa
Hoje menos comum, mas antes dos medicamentos antirretrovirais eficazes, esse exsudato era tão grande que quase que obstruía a luz, atapetando 100% da mucosa esofágica. Você não via a mucosa, era só exsudato. Certo? Esse nível de exsudação aqui, você pode observar em pessoas sem imunossupressão. Idosos, diabéticos, né? Com imunossupressão mais violenta, tipo uma leucose aguda, ou um transplante de medula óssea, ou uma AIDS não tratada, certo? Ou então o uso de imunossupressor por outros motivos, imunossupressão intensa, você pode ter uma exuberância bem maior desse exsudato. O diagnóstico endoscópico é bem característico, mas você confirma com biópsias, onde você vai observar hifas de cândida, ok? É uma candidíase esofágica. Muito bem. 3 situações que pode ser visto achado endoscópio semelhante assim, eu acabei dizendo todos, né? Mas digam aí, por favor, 3 situações clínicas, repitam. Eu vou dizer uma. AIDS. Paciente transplantado, né? Imunossuprimido e paciente sob quimioterapia também. Sim. Isso. Imunossuprimido. PT. Bem, é isso. Muito bem. Último caso, bem... É o último esse? Não. É sim. Quem pode ler esse último caso aqui, por favor? Outra pessoa? Por gentileza. Uma outra pessoa. Posso ler, professor? Não queria que você lesse, não. Então renegou a gente? Deixa, ainda vai ter mais um formulário, viu? Se achar ruim, eu ponho o formulário todinho. Tá, João Pedro, vai lá ler. Não, só fosse para outra pessoa. Tá. Senhor, 69 anos, aposentado, era pedreiro, natural de Iguatu, procedente de Fortaleza. Queixa principal engasgo. HDA há 3 meses, está com disfagia inicialmente para sólidos como arroz e carne, e que não impedia de se alimentar. Há 2 meses piorou da disfagia, precisando comer lentamente e acompanhado com água. Só um instante. Como é longo, para a gente não repetir a história daqui a pouco, vou fazer rápido comentários no meio, tá, João Pedro? Então, veja que houve uma progressão da disfagia de sólido, e agora, começou com sólido, e agora que vem para líquido. Quando é motora, já começa a disfagia para sólido e líquido desde o começo, tá? Continua, João Pedro. Há 1 mês vem necessitando liquefazer a refeição para não se engasgar. Iniciou também tosse persistente que piorava com a ingestão alimentar. Há 10 dias foi internado em hospital secundário por pneumonia. Nesta última semana... Então, ele tanto pode estar aspirando, como pode ter outras complicações que a gente vai ver daqui a pouco. Vá. Nesta última semana não tem conseguido se alimentar por via oral. Ele diz que se entala até com água. Nesses 3 meses, refere ter perdido 15 quilos, sendo que o peso habitual é 66 quilos. Tá. Ausculta pulmonar, que é AP? Aí. Antecedentes pessoais. Antecedentes pessoais, nega diabetes mellitus, hipertensão, cardiopatias. Nega cirurgias prévias, nega transfusões sanguíneas. Aí, antecedentes psicossociais, refere etilismo aos fins de semana, 500 ml de aguardente por semana. Refere tabagismo, 20 cigarros por dia, desde os 15 anos de idade. Renda familiar de 2 salários mínimos. Exame físico, PA 110/70. Estado geral comprometido, dispineico, 1 cruz de 4. Anictérico, afebril, emagrecido, 3 cruzes de 4. Desidratado, 2 cruzes de 4, pouco cooperativo. Cabeça e pescoço, nada digno de nota. Ausculta pulmonar, o murmúrio vesicular reduzido no ápice pulmonar direito, com estertores crepitantes, inspiratórios e expiratórios. Abdômen é escavado, flácido, indolor à palpação. Você vê que é um paciente bem comprometido, emagrecido intensamente, né? Uma palidez
Ele tem palidez também, não sei onde foi que eu vi. Bom, desidratado. Essa ausculta pulmonar em lobos, em regiões mais apicais, sugere comprometimento por aspiração, não é? Ou outra natureza. Continue. Fígado é palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito com superfície lisa. Hepatimetria de 16 centímetros. Ligeiramente aumentado, normal até 15, não é relevante não isso. Continue. Baço não é palpável. Extremidades. Edema de membros inferiores, pé tibial e maleolar. Discreto. Provavelmente esse edema é mais pela desnutrição, né? Perda proteica. O raio-x de tórax mostrou imagem de condensação pulmonar no lobo superior direito posteriormente. Compatível com a história, né? Então, talvez uma aspiração em decúbito dorsal. Vá. Hemograma, hematócrito 30%, hemoglobina 9 gramas por decilitro, leucócito 10 mil, sendo 72% neutrófilos, 10% bastões, eosinófilos 0, linfócitos 28%. Tá. Albumina sérica de 1,9 miligramas por decilitro, ferro sérico de 25 microgramas por decilitro. Muito bem. Então, albumina bem baixa, ferro baixo, tem formas jovens da série branca. O que é que significa isso, hein? 10 bastões. O que é que significa isso? Uma pessoa que tem leucocitose com desvio à esquerda, o que é que significa isso? Ele não tem leucocitose, não, mas... Desculpe, eu não entendi aí. É infecção bacteriana? Sim. Infecção aguda, né? Tá correto. Eu só quero chamar a atenção, eu sempre gosto de tentar, assim, interpretar a coisa da forma mais primitiva, nem sempre faço isso, só para algumas coisas, né? Outras coisas a gente não sabe. Tá correto, claro, é uma infecção aguda, geralmente bacteriana, mas talvez fosse mais correto e mais adequado, na verdade, não é bem infecção, é inflamação, certo? É inflamação. Acontece que a causa mais comum da inflamação, nesse caso aqui, é por infecção. Para dizer que é infecção, talvez quando eu falo isso, eu sempre lembro de pancreatite aguda, tá? Então, pancreatite aguda é uma doença inflamatória. Esses leucócitos sobem de forma impressionante nas primeiras 24 horas, pessoal. Vai para 20, 25 mil leucócitos com desvio à esquerda. Isso não é infecção, é uma inflamação. Então, além da leucocitose com desvio à esquerda, você precisa ter outros comemorativos para dizer que é infecção, além da febre. A evolução temporal. Então, com 24 horas, 48 horas de pancreatite, você não tem infecção. Mas se ocorre essa mesmíssima coisa, 1, 2 semanas depois do início da pancreatite, aí já é infecção. Porque deu tempo, contaminação, desenvolvimento, crescimento bacteriano, e aí sim, um quadro infeccioso. Ok? Muito bem. Albumina abaixo de 2 normalmente significa uma doença grave, tá? Uma doença grave. A mortalidade alta é uma condição... A albumina normal é 3,5. É uma proteína muito estável no organismo. Uma albumina de 3 já é baixa, significativamente. O normal é 3,5. Uma albumina de 1 praticamente não existe. Só se for na hidropsia fetal. Às vezes a gente vê em alguns casos, a gente já viu aqui em cirrótico, com muito edema, 1, alguma coisa, mas mais pela diluição da albumina, tá bom? Muito bem. Qual a conduta desse caso? Endoscopia, pesquisa de neoplasia. Eu achei que fosse neoplasia de esôfago, deixando o paciente debilitado, vulnerável. A história de neoplasia de esôfago é avançada, né? Avançada. Então, melhorar o estado geral, se você conseguir, sempre é bom, né? Mas bomba de hipótese cinético, nada a ver, não é isso? Nada a ver. Então, mais provável neoplasia, o diagnóstico é com endoscopia.
provavelmente não vai ter muito o que fazer para esse doente. Então, por que a gente vai fazer endoscopia? Bom, não vai ter muito a fazer do ponto de vista curativo. Mas você pode fazer alguma coisa do ponto de vista paliativo. Não, o mais comum não é de pulmão, porque a história foi de disfagia, não é isso? Apesar de ele ser fumante. E sem falar que neoplasia de pulmão não vai metastizar para o esôfago. Não existe isso, tá certo? Então, o mais provável é isso aqui. Só para vocês compreenderem, a gente vai adiante. Nesse caso aqui em particular, pessoal, ele não aspirava não para dar essa pneumonia. Na verdade, não é muito comum isso, só na doença mais avançada, mas ele tinha uma fístula, um tumor do esôfago que invadiu o brônquio. Uma fístula esôfago-brônquica. Certo? Então, existe isso também. Essa fístula pode ser vista na endoscopia ou então com um método contrastado, raio-x contrastado. Um quadro bem exuberante, claro que o interessante é que você consiga dar esse diagnóstico de neoplasia de esôfago bem antes que isso. Um homem fumante, etilista, então esses fatores, eles aumentam o risco de câncer de esôfago. Depois que apresenta disfagia, esse câncer, ele geralmente já está avançado, tá? Geralmente já está avançado. Realizou a endoscopia, tá? E o diagnóstico, a imagem endoscópica foi essa aqui. Então, uma lesão vegetante, estenosante, um aspecto em menisco, típica de câncer do esôfago mais proximal. O câncer do esôfago mais proximal está associado ao tabagismo, né? É o carcinoma espinocelular. Hoje ele perdeu um pouquinho, ainda é frequente, mas mais frequente é o carcinoma do esôfago distal, o adenocarcinoma, que está associado ao refluxo. Tá bom? Então, esse aqui é o CA de esôfago, é o tipo espinocelular. Certo? Que é diferente do adenocarcinoma, que está associado a refluxo. Esse que está associado a refluxo é do esôfago distal. Quer dizer, associado a refluxo não, é associado a Barrett, que está associado a refluxo. Certo? Muito bem, pessoal. São 15 horas e 53 minutos. 5 minutinhos para a gente beber água. Tá bom? E voltamos daqui a exatamente 5 minutos, tá? Ok. Tá. Vou parar a gravação. Se eu conseguir.